Olá, boa noite! A live dessa semana nós vamos falar sobre os sinais de que talvez você possa estar passando por um processo obsessivo, está sofrendo uma influência espiritual ruim e talvez você não saiba. Então hoje a gente vai conversar quais são esses sinais, né? O que nos mostra que pode estar acontecendo isso? Boa noite, quem tá entrando. Quem estiver entrando, vai me mandando um coraçãozinho aí, uma reação, porque aí o Instagram, ele começa a divulgar mais, né? Ele entrega melhor. E a gente vai falar sobre esse assunto, por quê? Porque na semana passada, na live, bem no fim da live, uma querida fez uma pergunta. E ela perguntou assim: como saber se tem obsessor na história? Foi essa pergunta que ela fez. Então, tava no final da live já tava meio cansada, sabe? Então eu respondi, claro, mas de uma maneira muito básica. Então hoje eu vou aprofundar esse assunto, vou trazer quais são as possibilidades, as probabilidades, né? Os sinais. Obrigada, Fabiano Perna, né? Mais conhecido como Perna. Boa noite. Vai mandando coração, vai mandando pro povo aí que o Instagram começa a entregar. E eu tô enrolando um pouquinho, vocês já sabem quem tá assistindo ao vivo. Gente, tem um pernilongo chato aqui. É sinal de, né, interferência. Olha, minha querida Meirinha aqui, boa noite. Manda coraçãozinho, manda coração, porque aí o Instagram vai entregando para mais gente. Foi por sua causa, Meirinha, que eu tô fazendo essa live, para responder a sua pergunta de uma maneira mais profunda, com mais informação. Eu sei, Perna, que ó, o Perna tá falando assim, que estamos aí, se precisar de ajuda no assunto, estamos aí. Beleza, pode contribuir, pode perguntar. Vamos junto. Vamos lá. Na verdade, eu pensei aqui e foi até engraçado, porque você já viu posts por aí que fala assim: 10 sinais que a sua vida não anda, 10 sinais, né? E quando eu tava preparando a live, eu fui contar, tinha 10. Não foi proposital. Oi, Má, boa noite. Não foi proposital, mas são 10 sinais. E entenda, tudo que eu falar nessa live, a partir de agora, você não pode interpretar como, assim, uma verdade absoluta e se você tem isso é porque você está num processo. Aqui pode ser que você esteja, né? Pode ser uma combinação de sinais, né? A gente não pode afirmar nada. Para afirmar é possível, né? Mas aí eu preciso estudar o caso, né? Entrar no campo da pessoa para poder. Gente, um pernilongo. Para poder saber, né? Só a pessoa me falando assim, mas será que eu tô? Não sei, né? Me autoriza a entrar no teu campo que daí eu te respondo. Mas vamos lá. O primeiro sinal, a primeira possibilidade, que foi o gancho da live anterior, é sobre cansaço extremo, né? Então, lá naquela live, quem não assistiu, assiste. Boa noite, queridas! Eu falo sobre o cansaço, né? Quando a gente tá sem vitalidade, esse é um primeiro grande sinal, né? Se eu tô sem vitalidade, alguém tá roubando, né? Ou eu tô perdendo por alguma via. E uma das vias que a gente perde é pela obsessão. E a obsessão não lembra? Na outra live eu falei, não é só de um espírito. Não, o obsessor pode ser o seu vizinho, pode ser o seu marido, pode ser a sua mãe. Pessoas encarnadas também atuam como obsessores umas das outras. A gente faz isso, a gente rouba a energia do outro, né? A gente cede a energia para o outro. Então isso é natural, isso faz parte da nossa vida aqui. Então quando tem um cansaço muito extremo, né, uma falta de vitalidade, é porque pode ser um dos motivos. E entenda, falta de vitalidade, cansaço, é a coisa extrema que eu tô falando. Porque todo mundo tem um quantum de energia para passar o seu dia. A gente aguenta acordar, trabalhar e no fim do dia existe um cansaço. Esse é natural, não tô falando desse. Tô falando daquele que não tem explicação, que é no meio do dia, né? Ou acorda cansado. Não vou falar muito desse porque já falei na outra live. Próximo. Antes de ir pro próximo, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Boa noite, Helenice. Acabei de te conhecer, né? Você já tá aqui. O que seria uma influência espiritual, né? Vamos primeiro entender isso. Existe o que eu vou chamar de influência boa e eu vou chamar de influência ruim. Por quê? Porque influenciados todos somos. Não tem saída. Todo o tempo nós estamos sendo influenciados por esse universo espiritual. Nós somos influenciados pelas pessoas. Existe hoje uma profissão que chama influencer, né? Influencer digital. Então não tem saída, nós somos influenciados o tempo todo, certo? Vamos partir desse princípio. Porém, existe a influência que eu chamo de boa, que é aquela que ajuda na minha vida. Então é
um espírito, vamos dizer assim, que vem me ajudar, que vem me inspirar, que está colaborando para que eu consiga cumprir com aquilo que eu vim fazer nessa vida, com o meu projeto, com as coisas. Então ele ajuda. Então eu vou chamar essa influência de boa. E tem aquele, contrariamente, que atrapalha, que ferra com a minha vida, que perturba a minha vida. Então essa eu vou chamar de influência espiritual ruim, negativa, obsessor, intruso, o nome que você quiser. O nome não importa, né? O que importa é entender esse conceito e deixar claro que influenciados estamos. E isso vai depender de como é que você está sintonizado, com quem você está sintonizado, com a boa ou com a ruim. E todo o tempo a gente vai estar oscilando, porque nós estamos aqui na Terra, vivendo, as nossas emoções oscilam. Oi, Tarsila, boa noite. E é natural isso acontecer. Tem horas que pende mais para um lado, tem hora que pende mais para o outro. Então, para a gente começar esse assunto, né, já entrar de fato agora na live, olha para a tua vida, né? O primeiro grande sinal. Olha para a sua vida de maneira sem ilusão, tá? Porque assim, tá fluindo, as coisas estão acontecendo, tá fácil viver. E aí vamos entender que viver não é estar fluindo, não é não ter problemas, porque isso aí é ilusão. Nós vamos ter problema, vamos ter perrengue, vai ter momento em que vai doer, vamos perder pessoas que a gente ama, vai ter momento que a vida financeira tá uma merda, vai ter momento que aquele casamento, sabe? Problemas vão existir, porém a pergunta é, o quanto eu tô conseguindo lidar com tudo isso? O quanto flui a minha vida, apesar dos problemas, né? Ou o quanto a minha vida tá travada. Eu tento fazer uma coisa, não dá certo. Eu tento fazer outra, não dá. Sabe aquela sensação de que tá tudo travado, parece que tem um bloqueio? E de fato tem, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, quando tudo dá errado, então é um sinal, vocês concordam? Que pode ter aí uma influência que tá dificultando a minha vida. Como eu falei no começo, aquela energia que, em vez de colaborar com a minha vida, ela atrapalha, ela dificulta. Então, olha pra vida, como é que tá? Tá fácil viver? Ou não tá fácil não? Sabe aquele dia que você acorda e você dá uma topada com o dedinho? Já aconteceu com você? Dá uma topada com o dedinho, aquela dor. E aí aquele dia parece que tudo acontece de errado, né? Você sai, você tá atrasado, aí você pega trânsito, aí todos os faróis estão fechados, aí você chega no lugar e a pessoa tá de mau humor. Sabe aquilo que vai desencadeando, parece uma bola de neve? Então, às vezes a gente tem dias que são assim, tem pessoas que estão assim há meses, né? Tem uma fase muito grande, há anos, que a vida é que as coisas vão dando errado, parece que uma coisa vai puxando a outra, e de fato vai, né? Tecnicamente até dá para explicar, mas não é o objetivo aqui. Então, olha pra vida, como que tá? Esse é um ponto muito importante. Fala, Miguel. Boa noite. E hoje só tem quedas d'água aqui. Tem Perna, tem Marisa, tem Miguel. Meu Deus. É um público novo aqui, diferente. Vamos lá, gente. Vamos no foco aqui. Não posso perder meu foco. Tem clareza na tua vida? Então, o terceiro ponto. Como é que tá? Como estão os seus processos mentais? Esse é um gancho, gente, é um motivo muito comum, né, de a gente estar com a mente bagunçada. O que é isso? Eu tô confusa, eu tô com muitos pensamentos acelerados, eu não consigo me concentrar, não consigo ter foco, quero fazer uma coisa, não consigo, tento pensar numa coisa, é confuso, entende? Essa é uma via muito importante, vamos dizer assim, de influência espiritual. É uma das maneiras que os espíritos usam para ferrar com nós, né? Vamos dizer assim. E o ferrar com nós não é... Eu tô brincando, né, gente? Não é isso, mas a forma que atrapalha. Então, o mental é um ponto muito principal. Então, olha para isso. Como é que tá? Consigo pensar as coisas com clareza, pensar uma coisa de cada vez, né? Consigo enxergar soluções para aqueles perrengues que vão existir. Esse é um ponto fundamental de entender que você pode estar vivendo um processo obsessivo se tudo isso está bagunçado. Ou então, já viveu uma situação assim que você tem um pensamento que não sai da tua cabeça, uma ideia fixa, ou algo que ruim, né? Uma coisa ruim. E fica aquilo te incomodando como se fosse uma tortura mental que você mesmo faz com você. Essa tortura mental, ela é a influência
espiritual, te provocando, né? Te manipulando, mexendo com a tua cabeça. Coraçãozinho, gosto de coração, me mandem, porque assim eu sei que vocês estão aí, que vocês estão vivos, eu sei que vocês estão ouvindo bem, né? Mandem coração, que eu vou dar um exemplo legal agora de como é o mecanismo de atuação do espírito sobre a nossa mente. Teve uma vez, vou contar uma história minha, que eu tava num lugar, na casa de uma pessoa que tá doente, né? Bem mal, né? Bem doente, bem doente. E aí eu tava na cozinha, a pessoa tava no quarto, e eu tava na cozinha. E sei lá o que eu tava fazendo, bebendo água, tomando café, alguma coisa assim. Só que aí eu parei e olhei na parede, assim. Sabe aqueles suportes que tem ímã, que você coloca facas? Sabe que você põe várias facas? Um tipo de suporte. Tinha lá um monte de faca. Eu olhei para aquelas facas, aí veio um pensamento na minha cabeça. Pega uma faca. Aí, assim, né? Como eu tenho hoje, né, um bom equilíbrio nesse sentido e uma boa percepção, né, e tem a mediunidade equilibrada, eu saquei que aquilo não era meu, que aquele pensamento não era meu. E aí eu dei trela. Eu falei, vamos ver aonde isso vai chegar, né? Aí vinha na minha cabeça, assim, você pode pegar e passar no pescoço. Aproveita. Ele tá doente mesmo. Ele quer ir embora. Ajuda, acaba com isso logo. Gente, sem brincadeira, vinha esse tipo de pensamento na minha cabeça. E aí, eu falei assim, tá bom, vou continuar dando atenção, né? E aí veio assim, não, melhor você não fazer isso, porque se você fizer isso, você vai se sentir culpada e vão descobrir fácil. Então, dá na mão dele, dá a faca na mão dele, deixa ele se matar. Entendeu, gente? Olha a loucura, o grau que chega. Eu tive a clareza naquele momento que aquele pensamento não era meu. Eu tive essa percepção. E aí, quando eu não quis mais ouvir aquilo, eu desconectei, saí da sintonia e acabou, né? Aquilo não tomou conta de mim, eu não tive a menor dúvida que era, nossa, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô ficando louca? Porque é o que eu mais ouço. Será que eu tô ficando doida? Né? Será que é coisa da minha cabeça? É coisa da sua cabeça, só que é alguém que tá ali te influenciando. E nesse caso, não era só a influência mental. Eu tava ouvindo, na verdade, uma conversa, né? Eu tava acessando um diálogo, né? Querendo influenciar, querendo aqueles seres que estavam ali, querendo provocar uma situação maior. Percebe? Quanto é delicado, é sutil. E a gente não tá, muitas vezes, preparado para perceber isso. A gente não percebe, a gente acha que tudo que tá pensando é nosso. Não é. Entendeu? Aquele pensamento não era meu. Depois eu dei risada, porque eu saquei, né? Vi que aquilo não fazia o menor sentido, eu não pensava aquilo. Agora, também a gente precisa entender e assumir que a gente tem pensamentos ruins, tá? E tá tudo bem. Eu já tive pensamentos de falar assim, puta, essa pessoa podia morrer logo, né? É real, e eu assumo hoje isso, porque a gente não é luz o tempo todo, a gente não é bonzinho o tempo todo, isso daí é mentira, é ilusão, a gente se engana, a gente quer chegar a ser perfeitinho e não é. Então passam sim pensamentos ruins, mas quando a gente tem essa boa percepção de si mesmo, a gente sabe o que é um pensamento meu real, mesmo que seja ruim, e o que não é. Isso aí é um processo de autoconhecimento, um processo de autopercepção. Oi, Dri, boa noite. Tô falando que hoje é só quedas d'água aqui. Eita, deixa eu beber água, peraí. Manda coração pra saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão gostando, tá fazendo sentido. Escreve também quem quiser, colabora. Põe aí comentário, pergunta. Eu falei que são 10 sinais, né, minha gente? 10 sinais. Corações, gostei. Eu preciso beber água. Porque eu tô só no terceiro. Falei do cansaço, que já tinha falado na outra live. Falei da vida travada, que as coisas nada acontecem, só dá ruim. E falei agora da questão mental, da clareza mental. Então, se observe, né? Se você quer saber se você tá passando por um processo obsessivo, olha pra tua mente, pro teu mental. Tem gente rindo aqui. Você ficou aliviada, Adri, porque você também tem pensamentos ruins? Gente, a gente tem pensamento. Um dia, eu vou contar outro caos aqui. Eu lembro das coisas, eu vou contando. Eu tava no lugar, e aí a gente tava falando... Ai, será que eu posso falar isso? Tava falando de política, vai. E aí... né, não é um assunto que a gente devia falar na rede social, mas eu vou falar só um exemplo rapidinho. E aí eu não sei o que falou, e eu peguei e falei assim, podia morrer mesmo. De novo, eu desejei que morresse.
Aí, as duas meninas que estavam comigo olharam pra mim assim e falaram assim, nossa, mas você é tão espiritualizada, desejando a morte dos outros. Eu falei, gente, espiritualizada é uma coisa, ser hipócrita é outra, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sou espiritualizada, sim, muito, mas eu não sou santa, eu não tô ali, não, sabe? Eu tenho pensamentos desse tipo, e esse foi só mais um exemplo, já passaram muitas loucuras na minha cabeça e que são meus, e eu admito, e eu assumo, tá? Bato no peito porque a gente pensa merda mesmo e tá tudo bem, não precisa ficar se culpando. Pensei, tá, entre pensar e fazer algo, né, e desejar algo, uma coisa é pensar, outra coisa é eu mandar uma magia, aí é outra coisa, isso eu não faço. Tá, eu só mando magia boa, magia do bem. Ninguém é santo, exatamente, Solange. Oi, a Riane tá aqui também, boa noite, a Hebe entrou. Então, gente, menos hipocrisia, menos santidade e mais espiritualidade, porque é isso que eu prego, espiritualidade livre, né? Sem dogma, sem religião. Vamos falar o que é real, vida real. Quarto sinal, já falei 3, 4. Esse é clássico. Esse é pergunta de anamnese de terapeuta energético, geralmente, espiritual. Como é o seu sono? É um termômetro, o sono da gente. Porque uma das vias de acesso que os espíritos têm com a gente é o mental, que eu falei. Uma outra via de acesso é quando eu tô dormindo. Porque eu tô dormindo, meu corpinho tá descansando, mas eu tô desdobrado, meu espírito tá em desdobramento, né? Então eu posso estar... Podem acontecer muitas coisas durante o sono, tá? Não vou também dar detalhes, não é a ideia de hoje. Mas uma das coisas que pode acontecer são os ataques espirituais. E aí isso se revela como pra gente? Como que a gente percebe isso? Pelo sono agitado, pelo sono perturbado, por pesadelos, por acordar com muito medo. Eu já acordei muitas vezes na minha vida, no passado, né, gente? Hoje tá equilibrado. No passado, com aquela paralisia do sono. É a coisa mais horrível do mundo. Você acorda, o teu cérebro acorda, mas o corpo não. Assim, não tem... Você tenta se mexer, você não consegue. Você tenta falar, você não consegue. Você quer gritar, você quer sair daquilo e não consegue. Isso aí é um grande sinal que a coisa tá conturbada, entendeu? Se você já sentiu isso, ou se você tá sentindo, olha para isso. Então, eu tô falando do quarto sinal. Lembrando que não é porque eu tenho sono agitado uma vez ou outra, né? Vamos ter bom senso. Uma vez ou outra é normal, depende do que você viveu naquele dia, mas toda noite, faz um mês, faz muito tempo, eu tenho sono muito agitado, é melhor olhar para isso, entendeu? Vamos usar o bom senso, não é o tempo todo. Como eu falei do pensamento, tem pensamento ruim que é nosso mesmo. Beleza, assumir. Agora tem aquilo que tá sendo provocativo, que tá demais, que tá over, entendeu? Então aí é um ponto. A Sol tá falando que eu tenho pensamentos ruins, mas fico caladinha. Depende. Então, aí é a sua habilidade de perceber se esse pensamento é teu mesmo, você realmente acha aquilo, né? E bancar, ou se é alguém que tá te aí no seu ouvido falando, você tá achando que o pensamento é teu. Entendeu? Diferença? Bora lá, quinto sinal. Esse também muitos casos em terapia, né? Pessoas que sentem tristezas, assim, meio sem explicação, tá? De novo, não é uma tristezinha, aconteceu alguma coisa, eu perdi alguém, eu separei de alguém. Claro que vai dar tristeza, não tô falando dessa. Eu tô falando daquela sem explicação. Aquela pessoa que chora à toa, sabe? E também não é a chorona canceriana, tá? A canceriana, ela é chorona, isso faz parte da natureza dela, né? Então a gente tem que entender sempre o que é da natureza, da essência da pessoa e o que tá a mais, né? Tem pessoas que por natureza não choram e tem outras que choram muito, mas o que eu tô falando é de uma tristeza sem explicação, às vezes um vazio, uma coisa, um sentido depressivo, né? Uma coisa que te puxa para baixo, down, e por muito tempo, sempre olhar isso, não é uma vez que eu senti isso e que tinha um motivo, não, eu tô sentindo isso sem explicação e tô sentindo muito. Olha para isso porque pode ser processo obsessivo. O Fabiano, conhecido como Perna, está falando que o importante é não entrar na energia. Em qual que você tá falando? Agora eu não sei do que você tá, qual energia, no sentido do sono que eu tava falando ou do mental? Sim, de qualquer maneira, não entrar, é a sintonia que faz o processo acontecer. Né? Até expliquei isso lá na outra live, como que se dá isso. É por sintonia, é por frequência, é por
por vibração, por atração, tem vários nomes, mas é a sintonia mesmo do que você vibra, não é do que você tá pensando. Às vezes você pensa, mas a tua vibração é outra, né? Na outra live eu dei o exemplo, que você pergunta, o marido pergunta pra mulher, tá tudo bem? E ela fala assim, tá. Só que dentro dela tem um vulcão ali, né? É aquele vulcão que tá vibrando, é essa vibração que sintoniza, não é o que você fala, né? E não é o que você demonstra, porque a gente põe máscara, a gente disfarça, né? Então, é isso aí. Sobre a colocação da Solange, ela tá falando, dos pensamentos. Então, agora eu entendi. O Perna tá falando que a Sol tem pensamentos ruins e o importante é ela não entrar, não ficar alimentando, concordo, não entra nessa sintonia. Então, se tá te atrapalhando, uma das formas é sair da sintonia, pensar em outra coisa. Bota uma música, vai fazer outra coisa para sair da sintonia. Concordo. Colabora mais. Sexto sinal, sexta possibilidade. Já viu alguém, ou você já foi a pessoa que teve ataque de fúria, de raiva, uma pessoa que se descontrola real emocionalmente? Ataques de fúria, de raiva é uma outra forma, né? Tanto a tristeza quanto a raiva é uma outra via de acesso dos espíritos para nos atrapalharem. Então, eles nos atrapalham no sono, nos atrapalham mentalmente e nos atrapalham nas emoções também. É uma outra via. Então, ataques de raiva, eles são muito característicos, né? Olha para isso. Porém, não é que aquela pessoa que engoliu tudo, a vida toda, não fala nada, tem vontade de falar, não fala. Engole sapo. Aí chega um dia que ela não aguenta, o negócio tá tão ali que ela explode, entende? Porque é assim, ou você fala ou um dia vai explodir, ou vai virar doença. Então, quando ela explode, que tem aquele ataque, ok, eu não tô falando disso, se isso é uma coisa pontual, né? Foi só aquele momento da explosão, tá, mas toda hora a pessoa tá lá, explodindo, brigando, né? Sendo dessa forma mais agressiva, pode ser uma provocação. Tá? E também não é aquela pessoa que por natureza é mais explosiva. Assim como um canceriano é mais chorão, tem pessoas do signo de fogo, um leonino, por exemplo, que é mais explosivo, que é da natureza da pessoa, ser mais nervosa, mais irritada. Então, isso aí tá tudo bem. A gente precisa ter esse bom senso de entender o que é da pessoa e o que é excesso. Entende? É o excesso que é o sinal da obsessão. Peraí que passou aqui umas perguntas aqui. A Sol falou que são pensamentos passageiros e muda logo o sentido. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo, querida. Ela falou que achei bem interessante esse aspecto que você descreveu. Esse pensamento não é meu, vou exercitar. Exatamente. Perceba, né? Se perceba. Se o pensamento é seu real, e se ele for um pensamento ruim, é seu real, só assume e tá tudo bem. Né? Se você não vai ficar alimentando aquilo, também não é legal você ficar ali alimentando. Mas, será que é teu? Será que você pensa isso? Eu não sei se você estava aqui na hora que eu falei do exemplo que eu dei da faca, que veio na minha mente, pega a faca, põe no pescoço, tipo, mata, né? Acaba com a vida da pessoa. Veio isso na minha mente, só que eu tava esperta, eu tava vendo que aquilo não era meu, eu senti. Aí tem outras percepções, não foi só o mental, tá? Aí já é da minha sensibilidade mesmo, da mediunidade, que eu já percebi que tinha um movimento ali. Mas tem que se conhecer e tem que se observar mesmo, Sandra. É isso aí. Eu sei que é a Sandra. Agora a Adriana falou. É que na hora, gente, é tanta coisa, eu sei que é a Sandra. É só o Quedas d'Água que tá aqui hoje. Eu tô adorando. Bom, vamos lá. Sétimo sinal, sétimo. O que ela falou? Sim, estava. Estava o quê? Não sei, não entendi. Porque às vezes eu falo, a pessoa responde e tem um delay aqui, demora um pouquinho, aí eu não sei sobre o que é. Mas tudo bem, vamos em frente. Escreve melhor, Sandra. Explica melhor aí que eu não entendi o que você quis dizer. Que você estava o quê? Não sei. Sétimo sinal, que tem um pouco de gancho com essa pessoa que tem ataque aí de fúria, né? Que são discussões, né? Muitas brigas na casa, no ambiente familiar ou no trabalho, sei lá. Brigas, discussões, isso aí é provocativo, gente. Porque aí é a provocação da treta, entendeu? Eles vêm provocar a gente pra gente ficar tretando. E isso vai mexendo com tudo. É isso aí, ó, vou até já linkar com outra coisa. Muda o ambiente da casa. Não só
a vibração das pessoas. Isso chega a alterar ambiente até. O que eu falo ambiente é parede, armário, teto, né? Chega a mudar isso. Ah, entendi, Sandra. Ela disse que era sobre a faca, que ela tava aqui, ela ouviu. Tá sem áudio? Não tô falando nada? Vocês não estão me ouvindo? Manda um coração. Escreve pra mim se voltou o áudio, porque pra mim tá normal. Ah, está sem áudio? Não. Eles estão tentando me calar. Eles não querem que eu fale, que eu ensine. Tá normal. Então tá bom, tá ouvindo. Ah, que bom, tá vendo? Achei que já era influência aqui. Mas não é. Vamos lá. Ai, gente, desculpa, porque eu faço as piadas eu mesmo rio. Nem tem graça, né? Mas pra mim tem. Dentro da minha mente tem muita graça. Ah, uma coisa que acontece que às vezes as pessoas falam é que... Perdi. Palavrões, né? Muita gente fala isso. Eu não gosto de palavrão, eu não falo palavrão. Na minha casa é proibido o palavrão. E tudo bem, quem não gosta, não gosta. Mas eu preciso explicar o que é o palavrão. Não tem a ver com a palavra em si, né? Existe a forma do palavrão, que aí sim tem um gancho que a espiritualidade, eles utilizam isso para provocar. Então, por exemplo, quando eu xingo alguém, quando eu quero ofender, então eu uso o palavrão para ofender. Ou quando eu uso para praguejar. Sabe aquela pessoa que fica reclamando o tempo todo? Puta que pariu! Ai, que caralho! Ai, que não sei o quê. Que ela fica praguejando. Então ela usa o palavrão de uma forma, com uma energia muito ruim, com uma intenção muito ruim. Ou quando você xinga alguém. De fato, o palavrão é ruim. Agora, existe pessoas, assim como eu, que utilizam o palavrão como forma de expressão. Tipo assim, caralho! Puta que pariu, não deu certo, entendeu? É uma forma de expressão, não tô ofendendo ninguém, não tô xingando ninguém, tô usando a mesma palavra, né? A palavra, o palavrão, só que com outra intenção, com outra conotação. Isso aí, tranquilo, isso aí não vai atrair ninguém, entendeu? Da mesma maneira que eu posso usar, assim, ai querida, eu gosto tanto de você. Mentira, não gosta, né? Tá só fazendo um teatro. A intenção que tá por trás da palavra é o que vai, é a energia que existe, entende? Então, caso aqui pessoas falam palavrão, então olha, qual é o tipo? É uma forma de expressão apenas? Ou é um xingamento, um praguejar, né? Uma coisa densa e pesada? Porque isso aí contribui para conturbar o ambiente. Eles adoram isso, né? Provocar que as pessoas façam isso. E na provocação, nessa alteração do ambiente, o que pode acontecer? Que é comum: quebrar copo, quebrar vidro, queimar lâmpada, eletrônico que pifa. Mas também a gente precisa colocar o bom senso. Não é uma lâmpada que está 10 anos que queimou, que é porque tem um obsessor. Não é também porque, quebrei um copo. É a coisa da combinação, né? Como diz o meu professor Bruno Gimenez, ele fala assim: tem rabo de jacaré, tem dente de jacaré, tem pele de jacaré? É jacaré. Então, gente, tem que olhar para tudo isso e ir observando. Eu não tô dormindo direito, eu tô com pesadelo, minha mente tá conturbada, ou toda hora eu me irrito demais sem motivo, entende? A gente tem que ir combinando as coisas. Aí eu percebo que no meu ambiente tá quebrando copo demais, tá queimando lâmpada, tudo isso é movimento energético, movimento espiritual. A Rô tá falando que é o sentimento. Isso mesmo, Rô, o que importa mesmo é o sentimento, é a intenção da coisa. O Perna falou que um foda-se bendito desobstrui o esôfago de uma maneira espetacular. Concordo com você, eu uso muito isso. Mas depende qual a tua intenção. Essa palavra, ela vai ter uma força tão grande quanto você falar meu bem, entendeu? Não importa, é o que você coloca de sentimento, como a Rô falou, de sentimento e de intenção. Então vamos lá, nos ambientes. Já falei dos vidros, das lâmpadas que podem alterar. Já falei também, não falei, dos pets, cachorrinhos e gatinhos. Eles são muito sensíveis, então eles percebem muito o ambiente. A função deles aqui, né, uma das funções dos bichinhos é equilibrar essa terra, né, esses seres humanos. Então, muitas vezes, quando eles mudam o comportamento, quando você começa a perceber que
o seu gatinho tá diferente, o seu cachorro tá diferente. Então, pera, vamos observar que isso pode ser uma influência, porque vai neles primeiro. Geralmente eles são escudos nossos, né? Teve uma fase da minha gata, gente, que eu queria matar ela, porque ela não parava de miar. Até a Merinha comentou comigo que a dela também. Ela miava, 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 eu não sabia o que aquela gata queria. E na época era sim influência espiritual, porque por um lado o gato tá alertando, né, pra gente, e por outro lado ele tá sendo perturbado, para nos perturbar. Então, os espíritos, eles usam os animais, as crianças, os bebês, para perturbar a gente. Então, aquele bebê que não para de chorar, que não tem motivo, e que você já fez de tudo, já trocou a fralda, já fez tudo e não para de chorar, pode ser isso. Entendeu? Aquela criança que era bem legalzinha, bem boazinha, tal, o jeito dela é natural. De repente ela começa com birra, 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 só chora, só reclama. Pode ser, porque as crianças são muito sensíveis, elas absorvem tudo isso. Então entende que é tudo um conjunto de coisas, não é uma coisa, não é porque o seu filho tá chorando agora que vai ser, mas pode ser. O que a Adri tá falando? É tão bom quando você começa a se perceber e saber que não é sua essa energia de irritação. Adri, você é meu caso de sucesso aqui, porque realmente quando você vai se conhecendo, né, a autopercepção, o autoconhecimento é fundamental para saber, para sacar o que é teu e o que não é. E quando você saca, você não fica na sintonia, como o Perna falou, você sai da sintonia. Só que as pessoas estão em sofrimento porque elas não aprenderam isso, a se conhecer, né, reconhecer os sinais e aí sair da sintonia. Elas permanecem, só que aí quanto mais você permanece, a bola de neve cresce, né, vai aumentando. Esse negócio da voz é um bug do Instagram, tá? Em todas as lives está acontecendo isso. A voz distorce, fica bem doido. Parece que tem alguém aqui falando, parece que eu tô incorporada às vezes. Não tô. Eu tô inspirada, isso sim, gente, é fundamental, eu sinto, eles estão aqui comigo, até porque faz parte do meu trabalho espiritual trazer esses conteúdos. É muito engraçado mesmo, mas a voz vai ficando assim, mas não é proposital, é bug. Depois que salva a live, aí fica normal. Às vezes ficam, mas não sou eu não, tá? Na outra live eu falei isso. Tá tudo bem aqui, tá tudo equilibrado aqui, tá tudo limpinho, tá bom? Outro ponto, último, não é o último não. Esse ponto é difícil, gente, é bem difícil de reconhecer, mas ele é um sinal. Dores estranhas, dores pelo corpo, dores que às vezes você chega até fazer exame, né? Vai lá, faz exame e não encontra a causa, não tá no físico, né? Mas aí você precisa conhecer, como a Adriana tá falando aqui, muita terapia ajuda você a se conhecer e tudo fica mais leve. Porque as dores, principalmente as clássicas, dor de cabeça, dor nas costas, assim, aquele peso, sabe, nas costas, e estômago e aperto no peito, angústia, são clássicos. Também, de novo, não é porque você tá com uma dorzinha de estômago que significa que tem um obsessor. Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Já entenderam, né? Mas eu preciso frisar, né? Não posso que isso seja assim, se tá assim, então tô com um obsessor. Não quero isso, não é pra isso essa live, né? É só pra gente perceber as possibilidades. Então, as dores, vamos lá, voltando pra elas. Uma dor de cabeça, por exemplo. Comigo acontece muito isso, eu não tenho dor de cabeça normalmente, não é comum eu ter dor de cabeça. Então quando ela vem, eu já saco, isso não é meu, tô captando, porque a gente capta o tempo todo. Nós temos uma glândula aqui bem no meio do nosso cérebro, bem no meio mesmo. Se você puser um canudinho aqui no meio, tem uma glândula chamada pineal. Ela é o sensor, ela é o nosso roteador de Wi-Fi, do energético e do espiritual. Então ela tá captando. E aí, às vezes, dependendo para onde o sinal vai no cérebro, você tem uma dor. Dependendo para onde vai, você vê o vulto, o espírito. Dependendo para onde o sinal vai, você ouve. Entende a mediunidade? Então, tem vários caminhos aí. E às vezes, vem para o corpo físico. Para a gente interpretar isso, se é teu, se essa dor é tua, ou se é só... Geralmente essas dores passam, do jeito que elas vêm, elas vão, né? É comum, mas tem gente que não, tem gente que aquilo fica até que vai pro físico mesmo. Por quê? A doença do físico, da célula, né? Ela tem um processo para chegar até ali, não é direto. A gente acha que sentir uma dorzinha já tá no físico, não é assim. Tem um processo, tem um mecanismo. Ah, meu Deus, agora pronto, até o Beto entrou na live. Ah, meu Deus. Só quedas d'água aqui hoje, eu vou fazer uma live fechada lá no nosso grupo depois.
Quando o Beto entra nas minhas lives, gente, eu fico desconcertada, entendeu? Mas pode continuar aí, eu já volto pro meu foco. Tava falando das dores. Então, a dor, a doença, é o Beto, errou, é ele mesmo. Falando da doença, espera, eu vou beber água. Você que já conheceu alguma história, ou às vezes de filme, que a pessoa amputou alguma parte do corpo, uma perna ou um braço, e ela continua sentindo aquela perna ou aquele braço? Já ouviu isso? Quem já ouviu, manda um coração aí. Por que que isso acontece? São duas coisas, né? Primeiro que o cérebro ainda tá mandando sinal, você ainda tá achando que tem aquilo, mas, por outro lado, a sensação, ela não vem do físico, ela não vem aqui da célula. A sensação, ela vem do corpo emocional, né? É de um corpo energético. Então, é por isso que a gente sente, mesmo não tendo o órgão. Então, a doença, ela faz um caminho, tem um mecanismo, e muitas vezes ela está ainda no emocional, no campo das sensações, vamos dizer assim, não está no físico. Por isso que ela dá e passa, né? Por isso que, assim, você capta alguma coisa, sente a dor, mas aquilo não é uma doença ainda, aquilo não é uma dor. Entende? Verdadeira. A Adri tá falando que a mãe dela tinha coceira na perna que ela não tinha. Exatamente. Eu coçava no ar e perguntava se passou. Então, é isso, porque a gente tem a ideia que a dor tá aqui, que você sente a dor, se você aperta aí, ó, você tá sentindo uma dor, você sente um aperto. Só que a sensação, ela vem de outro lugar, ela vem do corpo emocional. Quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, né, eu vou fazer o meu jabá aqui, sobre o mecanismo das doenças, né, como que se desenvolve, eu tenho um desafio muito legal que chama Transmuta em 7, são 7 semanas em que a gente fala sobre isso, como que as emoções desregulam os chakras, como que os chakras desregulam as glândulas, que desregulam as células, entende? A gente aprende um mecanismo de cada uma das doenças, não de cada uma das doenças, mas de cada região do nosso corpo, vamos dizer assim, né? Do intestino, do estômago, do pulmão, entendeu? Tá? Já fiz meu jabá. Quem quiser, vem comigo no Transmuta em 7, que é bem legal. Depois das dores no corpo, o último, porque já tá muito grande essa live, o último sinal é que é o humor. Olha pro teu humor. Você tem mudanças muito repentinas de humor? A Meria tá falando que já fez o Transmuta. Ela já fez. A Adri tá falando que a mãe dela tinha a energia do membro que não existia mais. É isso aí, gente. Muito legal isso, muito legal. Ai, a mãe da Rô tá assistindo, mandando beijo. Manda outro beijo pra ela. Ai, que querida. Isso, Meirinha, Transmuta em 7. Ai, tá tão bom vocês falando hoje comigo, essa live tá boa. Então, vamos lá. Você tem muita mudança de humor? Você constantemente se desmotiva? Puta, não vejo motivo, não tem graça, sabe? Quando começa a não ver cor na vida, né? Começa a se sentir... Tô olhando a cola aqui, tá? Pra lembrar. Sem vontade de viver. Quando chega nesse ponto, minha gente, aí é fatal, né? Aí é difícil dizer que não tem uma obsessão na parada, né? Muito difícil, porque aí já tá num grau da pessoa tá querendo desistir, né? Ela já tá tão sem energia, sem vitalidade, aí tá sem o ânimo, sem motivação. Conhece alguém assim que tá se entregando, né? Quando a pessoa tá se entregando ali, não tô falando de um velhinho que tá doente, não é isso. Eu tô falando numa situação normal, uma pessoa jovem e que não tem vitalidade, não tem mais vida. Não tem mais vida é um sinal de que tem aí um processo obsessivo. Falei de 10 sinais, de 10 possibilidades. Não significa que se você tem uma, você tem um obsessor na parada. Pode ser que sim. E aí, o que a gente pode fazer com tudo isso? Com toda essa informação, né? Tá, entendi. Primeiro ponto, identifica aí na sua vida, ou como é que tá. O que você se identifica desses sinais, né? O que pra você de fato tá acontecendo na sua vida. Identificou? E aí, eu vou explicar assim, ó. O que é um processo obsessivo, então, de fato? Né? Existem muitas formas de processo obsessivo, não é só do espírito pra gente. Muitas vezes nós somos o obsessor do espírito. Aquela pessoa que morreu e você não para de chamar ela, que você não para de falar dela, que você fica o tempo todo apegado, você não deixa ela partir. Você está sendo obsessor dessa pessoa. Existem os processos de obsessão
de você com o seu marido, de você com o filho, de pessoas vivas, tá? Esses processos são mais complicados até, né? Porque é complicado. Então, um processo obsessivo é algo que atrapalha o desenrolar da minha vida. É simples assim. Então, a gente pode entender que tudo que está atrapalhando a minha vida fluir, né, de uma maneira boa, não é sem problema, não é sem perrengue, mas de uma maneira boa. A Sol tá falando, como que a gente sabe que os chakras estão equilibrados? Amor, os chakras. Então, não dá para eu te explicar tudo nessa live, posso até fazer uma outra live. Os chakras são centros de energia, é onde a gente capta e troca, onde faz as trocas energéticas, né? Existem muitos chakras, todo o nosso corpo tem chakra, tem pontos de saída de energia, as mãos principalmente, mas existem 7 principais. Então, para saber, não é uma coisa que você sabe, não é assim, será? Claro que na mesa, quando eu faço a consulta, eu consigo identificar quais estão em maior desequilíbrio. Só que o chakra é assim, vamos supor que você faz uma meditação, tá lá super de boa, tá tudo alinhadinho. Aí alguém vem e te fala alguma coisa, você toma um susto, pronto, bagunçou tudo. Ou você tá dirigindo, vem alguém e te fecha, punta, você tomou um susto, bagunçou. Ou você tem uma notícia, não é uma coisa, é muito dinâmico, não é? Alinhar chakra, de verdade, gente, não resolve a vida de ninguém. O chakra é só um termômetro, né, que mostra que tem alguma coisa desequilibrada, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não consigo elaborar mais aqui. Posso fazer isso em outro momento, tá? E aí, como resolver agora, né? Tenho todos esses sinais, ou tenho alguns, tenho um ou outro, tô com suspeita de um processo obsessivo. Então, caminhos para resolver isso. O grande caminho, o maior, o melhor, é o autoconhecimento e a autopercepção. Mas isso é um processo longo, né? Você não consegue afastar só pensando, não rola, né? Isso ajuda, mas não resolve. Então, o que resolve? Fazer uma limpeza. Você pode ir para o lado religioso da coisa, então tem centros espíritas, kardecistas, centros de umbanda, de candomblé, tem várias, né, linhas de trabalho em que você pode ir lá, fazer um trabalho, uma limpeza, tomar os passes, tudo e ok, você vai fazer o quê? O que acontece nos centros? Afasta a energia intrusa, o obsessor, tira do teu campo, né? Manda embora. Alguns eles aceitam ser encaminhados, outros não aceitam, mas vão embora mesmo assim porque eles tiram de lá. Então, te limpa disso. E nos centros convencionais, né, na maioria deles, e eu posso falar porque eu trabalhei muito tempo em centro, não se trabalha o energético da pessoa, trabalha pouca coisa do energético, se trabalha o campo espiritual, é a função do centro. Agora, aquela culpa que você sente, aquele medo que você sente, está no teu campo energético. É isso que faz a sintonia com o ser. Entende? E o centro espírita não vai limpar isso, não é o papel dele te orientar em como que você lida com a tua culpa, em como que você lida com o luto, né? Não é isso, você tem lá os trabalhos de palestras que são sensacionais, que vão te ajudando, mas não é o papel deles, o papel deles é limpar espiritual. Só que o grande lance, que hoje para mim é muito bacana, a gente tem um universo energético. Imagina o Sol, o sistema solar, todos os planetas que rodam em volta. Consegue imaginar essa imagem, né? Um Sol central e os planetinhas. Assim somos nós. Nós somos o Sol central e temos muitos planetinhas que são os tipos de energia que nos rodeiam. Muitos tipos, gente, muitos tipos, tá? E aí, para limpar isso, é só com tratamento energético espiritual. Alguns centros têm um trabalho chamado apometria. E aí, na apometria, sim, se trabalha esse campo também. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes não, muitas vezes, porque eu já vivi isso muito. Você vai no centro, limpa, afasta, vira a esquina, vem outro. Você vai no centro, limpa, afasta, daqui meia hora tem outro, entendeu? Porque você não fechou a porta, você não limpou aquilo que dá a sintonia. Então, só fica fazendo trabalho de desobsessão, libertação, desobsessão, entendeu? Então, para tratar real, é tratamento mesmo, energético e espiritual. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar livre para sempre? Não. Você toma banho hoje, você fica limpo a vida toda? Você não toma banho todo dia? É um processo. Vai ter fases que você tá melhor, vai ter fases que você vai cair, porque alguma coisa na sua vida vai acontecer, a tua vibração vai baixar, natural, vai abrir sintonia para o campo espiritual. Vai lá e limpa e trata. Entende? Isso acontece comigo, acontece com você. Por mais que eu tenha todo um conhecimento e tenho as ferramentas, tem hora que eu caio.
Porque a gente é ser humano e a gente tá vivendo. E é para isso que a gente tá aqui. E eu quero finalizar essa live, ir para a finalização. A Sol falou que acha que entendeu, então tá bom. Resumindo, eu trouxe aqui vários sinais. Olha para esses sinais na sua vida. Se você tá cansado demais, se a sua vida tá travada, se você não tem clareza mental, se você tem sono agitado, tristeza sem explicação, raiva enfurecedora, discussões à toa, teu ambiente está conturbado, criança chorando demais, cachorro que tá esquisito, o seu humor muda, dores estranhas, entendeu? Olha para tudo isso. Você tem um ou outro, talvez não seja nada. Você tem muitos desses sinais, vem falar comigo, ou vai num centro, vai procurar ajuda de alguma maneira, porque precisa limpar, precisa equilibrar. E aí eu vou dizer assim, pessoas que têm mais sensibilidade, médiums, né? Porque médiums todos somos, mas tem pessoas que têm mais, uma capacidade maior, né? Tá mais sensível, tá mais aberto. Esses sofrem muito mais. Faz parte, né? Sofre pra caralho. Então, piora, né? O tratamento é muito mais constante que você tem que fazer. As limpezas são muito mais constantes, que a gente tem que estar o tempo todo cuidando, porque é alvo, né? Acaba virando mira, né? Então, se você é uma pessoa dessa, então saiba disso. O que o Fabiano está falando? Fica a indicação de 2 filmes que mostram a ação de obsessores. E a Vida Continua, O Nosso Lar 2 Mensageiros. São ótimos filmes que dão uma ideia sobre o assunto. Sim, é uma ideia bem bacana, com o conceito religioso, né, que mostra o pós-vida, né, o nosso lar, a vida continua. Peraí. O Nosso Lar 2, tá? Entendi. A Vida Continua é um filme e o outro é o Nosso Lar e o Nosso Lar 2. Então, na verdade, são três indicações de filmes aqui e livros tem muitos, né, gente? Tem demais. Para finalizar, eu vou dizer para você o seguinte: se você não está passando por um processo obsessivo hoje, você já passou ou você vai passar. Não tem saída. Não tem saída, gente. É assim, a influência existe, né? Ora estamos influenciados pelos anjinhos, ora pelos diabinhos. É isso. Vamos normalizar, vamos naturalizar. Agora, tendo essa clareza, tá prejudicando a sua vida? Tá atrapalhando o fluxo da tua vida? Trata, busca ajuda, pede ajuda, vai no centro, vem falar comigo, faz uma sessão, faz 2, faz um tratamento, faz 2, entende? Tem saída, não fica sofrendo, né? Muita gente fala comigo que tá sofrendo aí, gente, não precisa sofrer, né? Dá para lidar com tudo isso, tem formas, tem ferramentas. Certo? Vocês gostaram do assunto? A Adriana está falando que o livro aconteceu... esse é muito bom, muito bom. Aconteceu na Casa Espírita. Já li, ele é muito bom, porque ele mostra o mecanismo, gente, os seres que não são tão bons assim. Não quero assustar ninguém não, tá? Mas assim, eles são muito inteligentes, gente. Tem mecanismos, eles usam. Eu faço trabalho de limpeza. Eu tiro chip, eu tiro implante, a gente tira coisas que a gente nem imagina que existe, porque tem uma tecnologia super avançada. Do mesmo jeito que tem uma tecnologia avançada para o bem, nos filmes mostra isso, né? No Nosso Lar, principalmente. Tem uma tecnologia enorme avançada, né? É de outro planeta. E aí, do mesmo jeito que tem para o bem, tem para o mal. Então eles vão usando, eles vão buscando, né, mecanismos para influenciar a gente. E os processos, tem muitos tipos. Tem processos muito simples, que é só pela sintonia, mas tem processos mais complexos, de pessoas que a gente traz isso de muitas vidas, né? De processos de vingança, processos de apego mesmo. Então, tem coisas mais bonitinhas, coisas menos bonitinhas e coisas muito horrorosas, tá? Muito horrorosas, de magia negra, tem muita coisa dessa, mas não é pra isso, a gente não precisa assustar, porque é natural, né? Do mesmo jeito que tem o assaltante aqui, não tem? Os caras que estupra, que assalta, que mata, é igual, só perdeu o corpo físico, né? É igualzinho, não muda nada. Tá bom, minha gente? A Solange falou que adorou, ótima live, é sempre bom te ver, gosto da sua vibe. Obrigada, querida, também gosto da minha vibe, gosto muito dela e eu cuido muito da minha vibe, isso é importante. A Sandra falou que gosta muito, a Merinha também. Hoje eu tô esperando todo mundo falar. Isso, Dri, atacam a nossa fraqueza. Exato, é o ponto fraco. A gente, quando não quer magoar alguém, a gente não vai lá com o dedo na ferida? É a mesma coisa. Eles encontram, né, os mecanismos para atacar. Hoje, de verdade, onde eles mais me atacam é na minha filha. Não é nem em mim, né? Eles vão na minha filha, eles provocam as coisas ali, aí eu já saco, já entendo que é para desestruturar, né? Principalmente porque eu tô num trabalho desse. Mas
Do mesmo jeito, gente, que a gente é atacado, a gente tem uma proteção maravilhosa. Então se conecta com a tua proteção. Todo mundo tem essa proteção, né? Você pode chamar o nome que for, anjo da guarda, mentor, guia, Espírito Santo, não importa. Tem gente que tá do nosso lado. Vocês estão sentindo aqui a vibe, o calor que tá aqui? Tá maravilhoso, porque eu tô totalmente influenciada aqui, totalmente inspirada. Então, depende da tua turminha, com quem que você anda. Eu, nessa live, eu tô andando com a minha turminha do passado, minha turminha do Quedas d'Água. Maravilhosos. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo.